Então, eu agradeço pela sua vida, de você estar vindo aqui hoje, para estar passando esse período aí, mergulhando na palavra do Senhor e recebendo do Senhor, pelo Espírito Santo, a revelação do Senhor, a sabedoria do Senhor, vinda diretamente da sua palavra para nós. E antes de mais nada, eu só lembro vocês que o Senhor ama revelar a nós a sua palavra. A impressão que dá quando lemos sobre a palavra do Senhor sendo trazida a nós pelos apóstolos, pelos profetas e por tantos na sua palavra, de saber que o Senhor mostra para nós que Ele tem um desejo muito profundo de falar conosco. Porém, Ele coloca algumas questões, algumas condições. Na verdade, nem são condições, porque são coisas que na pessoa, em você, já estão definidas. Ou é ou não é. Então, como você está aqui hoje, pleno domingo, significa que é. O não é, não tem. Ou seja, você é alguém que o Senhor tem prazer de derramar a sua palavra. Então, eu quero contribuir com isso hoje, em nome de Jesus. Quero agradecer o bispo Wilson Teixeira, que nós conhecíamos de ouvir falar alguns anos atrás, e um dia nos encontramos lá em São Gonçalo. Ele estava pregando, e eu fiquei muito feliz de tê-lo conhecido. Acabou que afinamos, aí começamos a andar juntos, e a partir do bispo Wilson conheci o pastor Abel, que é um querido. Ontem, eu nunca tinha visto ele pregar. Ontem eu falei: Jesus, esse homem prega muito. Oh, glória a Deus. Vocês estão bem servidos de palavra de Deus aqui, viu? Estou muito feliz, porque ontem eu fiquei tão animado. Ele foi o último, você, né? O último a falar ontem. Aliás, foi linda essa ideia, né? Isso aí eu já vi há muitos anos pastores falando em conexão, cada um falando 5 minutos. Pensa, pastorada com revelação, e um depois do outro. E foi lindo, e ele foi o último. E aí, na hora que ele foi falar, fiquei tão feliz e fui gravar. Quando terminou a gravação, ainda bem que eu gravei metade, né? Quando terminou, eu apaguei em vez de enviar. Falei: Jesus, e foi a melhor parte. Ainda bem que depois ele continuou na bênção, na unção, né? Então, eu consegui gravar. Então, é um prazer muito grande, agradeço ao pastor Abel e esses pastores que estou conhecendo aqui. Abracei ele várias vezes, mas não peguei o nome, né? Pastor Cláudio, prazer, pastor muito simpático, muito abençoado. E também um outro, que quando eu cheguei aí já queria, pastor José Carlos. Eusébio, Eusébio foi o que entrou lá, né? Isso, aí, tá vendo que coisa linda? Cheia de pastores, meu Deus do céu, é lindo demais, né? É a igreja abençoada. Então vamos lá. Nós vamos usar muito a Bíblia. Se você puder manter a sua Bíblia pronta aí, a Bíblia do celular ela ajuda, né? Mas o legal é você risca. Você tem mania de riscar a Bíblia? Eu também. Riscar a Bíblia é muito legal. Até porque você sempre acaba comprando uma Bíblia nova. E aí alguém me disse, aí eu falava assim: puxa, Bíblia nova, vou ter que deixar as minhas anotações. Não, é nova revelação que vai vir no mesmo texto. Ou seja, você escreve naquele texto lá, parece que já acabou, né? Aí de repente você pega uma Bíblia nova e vai ler o mesmo texto, mais escrito. Você escreve mais rabisca, e não tem jeito. Eu gosto também. Essa Bíblia aqui, eu estou usando ela, faz muitos anos que eu não uso essa Bíblia. Eu nem sei quando foi que eu adquiri essa Bíblia, que não tem data aqui. Mas a minha Bíblia ficou lá em São Gonçalo. Não, mas é antiga, olha só, meu Deus. É antiga, de 1900 e alguma coisa. E aí eu tive que pegar ela, porque a minha Bíblia, que eu inclusive faço as minhas anotações mais novas, não veio, e aí não está aqui conosco. Muito bem. O que nós vamos então falar tem a ver com o livro, mas o livro, ele é um material de ensino. Ele não é um livro apenas biográfico, de contando histórias, mas ele é um livro que se tornou o projeto. Ou seja, eu já tinha a intenção de escrever um livro há muitos anos, eu já pensava nisso, porém, eu tinha uma dificuldade para escrever esse livro, porque eu tinha pensado
em escrever um livro onde eu contava, nesse livro, as experiências que eu tive com Deus na minha vida e que foram marcantes. Então, testemunho sempre é bom dar, né? E se a gente puder escrever um livro, melhor. Por quê? Tanta gente escreve tanta coisa de si mesmo, mas nós vamos escrever não de nós mesmos, mas do Deus que nós queremos e age na nossa vida. Então é diferente. Mesmo sendo diferente, eu achava assim, acho que meus amigos vão achar que eu sou metida besta, né? Porque dos meus amigos de juventude, eu sou o segundo que escreve. O primeiro, o Maurão, sempre escreveu, um rapaz que foi nosso líder, muito inteligente e tal. Então eu achava, eles vão falar que eu sou besta, né? Metida besta, né? Acha que é alguma coisa. Joãozinho, não é nada, né? Então eu, por causa disso, eu não fazia nada. Mas eu escrevia, sempre escrevi, gosto de escrever poesias, desde adolescente e tal, deixava as meninas apaixonadas com as poesias românticas, né? Todas queriam que fosse para elas, né? Mas eu escrevia, eu gostava de escrever. Minha mente sempre fluiu bastante no escrito. Então, eu já comecei a escrever há alguns anos, mais de 10 anos atrás eu escrevia. Porém, por incrível que pareça, dos meus escritos que eu escrevi, até de experiências com Deus, tem 2 ou 3 aqui. Mas tem outras experiências, outras narrativas, que envolvem experiência com Deus que eu tive, mas de uma forma que outra pessoa participa junto comigo. Até sonhos. Vê se pode você ter sonhos meio próximo da outra pessoa, né? Coisas assim que Deus faz, porque este é o nosso Deus. Ele lida com todos nós e lida ao mesmo tempo. Se você orar agora, e eu resolver orar no mesmo horário que você lá na minha casa, Deus vai atender nós dois ao mesmo tempo, vai cuidar da solução ao mesmo tempo, porque Ele é Deus. Ele é algo poderoso e acima da nossa ideia sobre Deus. Ele nunca vai se esgotar na sua mente. Sempre você vai ter algo novo de Deus, uma informação nova de Deus. E é esse motivo que me fez escrever esse livro, que depois, então, a partir do dia 1º de setembro de 2024, tornou-se um projeto. Aí Deus entrou na história e falou assim: você está pensando que é você que pensou, planejou escrever esse livro? Não, fui eu que coloquei isso no seu coração. Olha que coisa legal. Você não sabe, mas Deus coloca coisa no seu coração e você pensa que é da sua cabeça. Não, é do Senhor, é para abençoar vidas, é para agir no reino dos céus, é para estar abençoando a sua cidade, o seu bairro, o seu país. Você vai ver hoje coisas poderosas, se ainda não conhece. Porque eu não conversei com vocês, então eu não sei o que vocês já sabem. Pode ser que tudo que eu vou falar aqui, vocês é que vão me dar aula depois. Não tem problema. Porque o importante é que nós estejamos afinados conforme a palavra do Senhor, para que o reino de Deus esteja cada vez mais sendo estabelecido na vida de pessoas, porque Ele já estabeleceu na sua. O reino de Deus já foi estabelecido na sua vida. Quando você se converteu, o reino de Deus se manifestou na sua vida. Coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Então, dia 1º de setembro, eu conto um pouco a história aqui. Aliás, são dois escritores aqui, a Lúcia e eu. E a Lúcia é uma mulher que vê anjos assim, sonha com anjo, vê anjo. Cada coisa, se eu for contar aqui, eu não vou falar mais nada, só falar das coisas que eu escuto, do que ela vive e do que ela viveu e o que ainda vai viver, porque Deus não para, irmãos. Ele gosta de falar com os seus, principalmente quando os seus desejam muito estar com Ele, desejam muito estar vivendo essa experiência nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, do livro saiu o projeto, e esse projeto aumentou. Ele agora é um projeto que pode ser feito em 2 dias na igreja, ou um dia, ou seja, um domingo o dia todo, e aí envolve crianças, jovens e adultos. Incrível, crianças compreendem esse assunto que nós vamos tratar aqui, viu? Crianças podem ouvir sobre isso, podem entender sobre isso, e reagir e agir também como criança. Aliás, nós temos experiências bíblicas tremendas. Por exemplo, Samuel.
Experiências poderosas que Deus viveu com Samuel, que desde o ventre já estava separado para viver o reino de Deus aqui na terra, no seu tempo, que era muito diferente do nosso com relação à autoridade espiritual. Então, você pode viver isso falando com alguém, uma igreja de outra igreja que você conheça, outro pastor, e levar o projeto. Então, vocês vão ter ideia do que nós vamos estar passando aqui para vocês, mas você pode levar isso para outra igreja. Se for sábado e domingo, é um trabalho onde vai ter momentos com as crianças separado, inclusive a equipe que trabalha conosco, ela já está envolvida nesse conteúdo. Então isso é muito importante, porque nós vamos trabalhar isso de forma geral e total. E essa igreja aqui, que o pastor Abel abre para nós fazermos em 2 momentos, um tempo muito bom. Eu nunca tinha tido esse tempo. Geralmente ou é na pregação, ou é uma palestra, e aqui nós vamos ter a oportunidade de falar em 2 momentos, então vai ser muito precioso. Então, esse projeto, ele é algo para acontecer até Jesus voltar. Por quê? Porque vocês vão entender que é algo do cotidiano do povo de Deus. Cotidiano quer dizer todos os dias. E normalmente quem vive essas experiências que nós vamos mencionar aqui para vocês pela palavra, são os pastores. E a igreja fica, entre aspas, não todos, mas uma minoria participa, mas a grande maioria só fica dando glória a Deus e aleluia pelo que acontece através do pastor. No entanto, onde você estiver, você pode ser um Abel. Você poderá ser um pastor Cláudio, ou você poderá viver essas experiências como pastores vivem, porque isso é para todos, como eu disse, até as crianças, porque todos podem ser cheios do Espírito Santo. E quem faz tudo isso não é o pastor, não é o bispo, não é o João. Quem faz tudo isso é o Espírito Santo. É Ele. Se não for Ele, não adianta nós estarmos esbravejando. Estávamos falando isso agora, que os pastores estão buscando coisas humanas, e vocês vão ver que as coisas humanas muitas vezes não são humanas, elas são malignas. Sabe por quê? Elas saem da palavra. Elas fazem tipo uma saída pela direita, pela esquerda, sabe? Que tem um caminho certinho. Vai para aqui, um atalho. E esses atalhos muitas vezes é tão sutil que você pensa que é palavra de Deus. Por isso a importância de ler a palavra de Deus. Então essa introdução faz parte do nosso trabalho aqui. Ô Mariana, consegue? Vai conseguir botar na tela? É Mariana? Ainda não? Tá. Se você conseguir, você me fala, tá bom? É porque eu não tô com o meu laptop aqui hoje. Aí eu vou ter que estar olhando no celular, que tem os slides aqui. Mas dá para a gente estar utilizando. Então compre o livro no final, porque você vai ter o conteúdo do livro, as narrativas, as histórias que eu estou contando, vou contar uma aí, no máximo 2. E você também terá um conteúdo de ensino. Nós temos aí, por exemplo, uma sequência inteira, só não chega no 10º mandamento, e não era minha ideia não chegar, 10º mandamento, na 10ª praga na vida de Moisés, com o faraó. Então, a minha ideia era chegar até a 10ª praga, mas eu fui até a 9ª. Nós fomos até a 9ª nesse conteúdo, mas Moisés ensina para nós sobre esse tema de uma forma maravilhosa e muito palpável, porque acontece, você lê, você visualiza, porque quando você lê algo, você começa a imaginar aquela cena, o seu cérebro cria uma imagem. Então, você vai ler no livro as 9 pragas, como aconteceu, detalhes, e você vai poder se ver sendo Moisés, exercendo na sua vida posicionamento diante dos faraós em nossos dias, sendo Moisés. Ou a Moisés, né? Não tem nome feminino de Moisés, não tem, né? Moisés só tem homem, nome de homem, né? Não tem, né? Engraçado, não tem. Então, você vai poder, lendo o livro, visualizar. Então, a narrativa ajuda, porque ela te faz
praticamente compreender. Porém, você vai poder usar os ensinos. Tem falando sobre a quarta dimensão de Po Yang Shu, né, que na verdade ele chamou de quarta dimensão, nem sei porquê, faz muito tempo que eu li esse livro, mas eu chamo de quarta dimensão, dimensão da vida eterna. Quem é que vive na dimensão da vida eterna hoje? Levanta a mão. Ué? Ih, pastor, vamos ter que começar do novo nascimento. Porque se você nasceu de novo, você vive na dimensão da vida eterna. Sabe o que significa isso? Que você vai no futuro. Hã? Pastor João, Abel, é melhor tirar o pastor João daí, ele está meio doido. Você vai no futuro. É verdade. Você está na sua casa, mas você atua em outro lugar. Você vê o que está acontecendo lá e você está aqui, não dá nem para você ver porque tem um monte de prédio na frente. A dimensão da vida eterna é onde acontece o poder de Deus. Não é você, não somos nós. Você sabia que Filipe estava numa cidade, estava num lugar lá, falando, uma cidade lá evangelizando, e estava uma bênção, um monte de gente se convertendo, e de repente ele se viu correndo do lado de um carro lá, de um carro com cavalo, né? Uma carruagem, e tinha um cara lá dentro, e ele correndo do lado. Vê se pode. O Espírito Santo tirou ele de um lugar e levou para o outro. Isso é poder de Deus. E tem muitos crentes que ainda não sabem, mas então você já pode saber a partir de hoje. Você já pode saber a partir de hoje. Você vive na dimensão da eternidade. Pode chamar de quarta, de quinta, de sexta, de sétima ou de terça. Não importa. O que importa é você entender que com Jesus ele passou da morte, foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, o que aconteceu? Ele foi falar com os seus discípulos, falou com aquele grupo lá que estava indo, aqueles dois estavam indo no caminho de Emaús. Então ele foi se relacionar com eles, e carne e osso, pelo menos carne foi visível, porque ele comeu com eles, mas ele já tinha ressuscitado. Ele já estava no corpo que ele subiu diante dos discípulos. Lembra disso? Ele foi elevado aos céus e os discípulos ficaram olhando, maravilhados. Então Jesus ensinou nos últimos horas, nos últimos dias, ensinou que você e eu passamos a viver quando nascemos de novo na dimensão da eternidade. É onde o poder de Deus atua. Por isso que ele fala muito de poder de Deus, não é poder do homem. O homem pode fazer coisas muito grandes, sabia? Muito grandes, mas o poder de Deus é incomparável. Só Ele pode dar vida, por exemplo. Só Ele. A ciência está tentando tudo quanto é jeito descobrir como é que faz a vida. Só o Senhor produz vida, porque a vida, a sua vida, a nossa vida, ela acontece quando Deus faz assim, ó. Quando você nasce, você está sendo gerado. Aliás, antes até de parecer, né, os primeiros dias, o coração bater, quando há a junção ali do espermatozoide com o óvulo, diz que foi fotografado esse flash. É como um flash de luz, vem uma luz. Que luz é essa? É o fôlego de vida. Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Então, amados, você já está compreendendo 50% do que você vai viver, se quiser. Se quiser. Alguns vão sem querer, até certo ponto sim, mas você precisa atender o chamado. Se você não atender o chamado, Deus não vai te obrigar. Ele vai pegar no teu pé, ele vai falar com você, como fez com Moisés, lembra? Que ele conversou com Moisés lá, e Moisés, não, mas eu não sei falar. Deus ficou bravo com ele, olha só, chama o teu irmão, que seu irmão vai ser sua boca. Rapaz, para com isso. Mas ele não falava não, né? Ele só dava desculpa. Então, você pode até dar desculpa, Deus vai pegar no teu pé, mas não diga não ao Senhor, porque dizer não ao Senhor é deixar de viver as maiores experiências que alguém pode ter na vida e que nenhum dinheiro paga. Nenhum dinheiro
pagar. Oh, aleluia. E pensa, se você pensar em Filipe, por exemplo, que é um exemplo que nós demos aqui, o primeiro exemplo para você, já estava bom demais. Imagina você estar num lugar e ir para o outro. Você não precisa pegar ônibus. Pastor João, você está doido mesmo. Pastor Abel, pensa bem, que já a segunda coisa que ele está falando é meio doido. Mas está escrito, sou eu não. Vai ter que pegar a Bíblia e jogar fora. Porque está escrito lá que foi isso que aconteceu com ele. Mas tem mais. Um dia Jesus pega 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Leva eles lá para um lugar, lá para o monte. E chega lá, os 3 estão olhando para Jesus. Daqui a pouco Jesus fica enorme. E fica Moisés de um lado, Elias do outro, e eles 3, tudo, aquela luz maravilhosa, reluzente, e eles olham, o que é isso, Tiago, o que é isso? Sei lá, você está vendo também? Estou vendo também. Você está vendo também? Estou vendo também. Porque acho que eles viram e pensaram, nós estamos doidos, eu estou doido, acho que eu tomei alguma coisa errada hoje, não sei não, eu tomei mais vinho do que devia, o vinho estava meio ruim, e tal. Não, Tiago, eu vi, você viu também, Pedro? Vi também, e você, João? Também. É verdade, olha, eles estão conversando. E para ajudar a loucura, eles escutam uma voz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Falando para Pedro e para Moisés. Para Pedro não, para Elias e para Moisés. Mas quem é esse Elias? É um novo discípulo? Não, é Elias lá do Antigo Testamento, que subiu numa carruagem. Uau, ele nem morreu. É verdade. Então, Elias não morreu e estava conversando com Jesus. Mas só que, há muitos anos atrás que ele viveu. E Moisés? Moisés não foi achado o corpo dele, mas ele morreu. Sim, morreu, e o Senhor guardou o corpo dele. Que troço doido é esse? O reino de Deus fala para nós que o nosso Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. O nosso Deus é Deus de vivos. E quem é que estava lá? Elias e Moisés, conversando, representando os dois. Elias representava os profetas e Moisés a lei. Olha que coisa linda. Mas veja que o Senhor declara: a ele eu vi quem? A Jesus, porque é ele que veio conquistar a nossa libertação, conquistar a nossa vida, e vida em abundância. Então, sem Jesus, a coisa era complicada. Por exemplo, Daniel teve uma visão lá, e ele não entendia, e ele queria saber, ele queria entender, queria conhecer. E o que acontece com Daniel? Daniel vai, eu vou buscar isso, eu quero entender essas coisas que estão acontecendo em nossos dias, e se dobra diante do Senhor, e se propõe a jejuar, a não comer nada, e ele começa a orar, e ele fica 21 dias orando. Aí chega o Gabriel, 21 dias, lá no capítulo 10 do livro de Daniel, você vai ver isso lá. Mas o que o anjo fala para ele? Primeiro ele fala: Daniel, você é um cara muito amado. Você é muito amado pelo Pai. Aí ele, que legal, puxa vida. Primeiro ele desmaiou, primeiro ele caiu no chão, ficou sem força. Foi uma loucura a situação ali. O anjo é muito poder, é muita glória, né? E aí ele vai e fala: desde o primeiro dia que você se colocou a buscar o Senhor, Ele me enviou. Eu saí de lá 21 dias atrás. Uau, hein? Caramba, eu pensei que o Japão era mais longe. 21 dias para chegar? Rapaz, que legal, Daniel. Pô, você é... Mas por que isso aconteceu? E hoje? Como é que fica hoje? Hoje é diferente. Hoje você ora agora, o anjo vem agora. Segundos. Mas por quê? Então tem mais amor de Deus por nós do que por Daniel, que era muito amado? Não, nada disso. É que nem Daniel, nem o anjo, nem o principado daquela região sabia que
aquele que daria para nós a autoridade sobre os principados, sobre os dominadores deste mundo. Ele ainda não havia vindo, ainda que já falava dele, mas eles não entendiam. E se os homens não entendiam, os profetas não entendiam nem o que falava a respeito de Jesus, então os principados também não. O que aconteceu? Quando Daniel foi passar ali para chegar naquela região que tinha um principado que representava o príncipe da Pérsia, ele fala assim: você não vai passar aqui, porque aqui quem manda sou eu. E Gabriel, que também não sabia de Jesus ainda, olha só, um anjo, hein? E nem Daniel para falar alguma coisa. O que aconteceu? Travou-se uma guerra, uma luta entre o principado e Gabriel. Aí Gabriel foi lá para pedir ajuda, pediu ajuda ao arcanjo Miguel. E o Miguel veio e começou a guerrear. Enquanto eles estavam guerreando, os dois, o principado e Miguel, Daniel passou e foi lá falar Gabriel passou e foi falar com Daniel. E o que aconteceu? Conversando lá, resolvendo tudo, passou toda a revelação, e ele fala assim: agora eu vou ter que voltar, vou ter que encarar o príncipe da Grécia, da Pérsia de novo, mas tem também outro que veio ajudar o príncipe da Pérsia. Por quê? Porque eles estavam perdendo a guerra para o arcanjo Miguel, e aí o cara foi chamar lá o príncipe da Grécia: vem que me ajudar. E foram ali guerrar, aí Gabriel voltou, e venceram, e voltaram para o céu, voltaram para Deus lá, e a coisa continuou normalmente. Mas Daniel ficou 21 dias esperando, e você não precisa esperar nada. Quando você pedir algo ao Senhor, o Senhor manda na hora. Sabe por quê? Hoje os principados sabem o que aconteceu para que você tenha autoridade para agir as regiões celestiais. E é isso que nós estamos já mostrando para você. Que coisa linda! O segredo é Jesus. Ele é o segredo, Ele é a plenitude de todas as coisas, Ele é o centro de todas as coisas. Toda a revelação culmina em Jesus, culmina em Jesus e continua em Jesus para mim e para você. Então, amados irmãos, essas coisas todas mostram que você e eu estamos vivendo nos lugares celestiais. Porém, o texto continua, e nós vamos ver detalhado hoje que o texto continua. Você e eu vivendo nos lugares celestiais, e continua o quê? Juntamente com Cristo. Não é em qualquer lugar. Não é em qualquer lugar. Não é de qualquer forma. Mas você e eu vivendo nos lugares celestiais juntamente com Cristo. Vocês estão entendendo? Está ficando claro isso para vocês? O que você precisa entender hoje? Primeiro, eu não vou perguntar, mas a sua resposta vai mostrar algo. Respondo para você mesmo. Eu vou perguntar: você nasceu de novo? Você nasceu de novo? Eu não sei o que você pensou, não vou perguntar. Eu não sei como foi a sua resposta, não sei se ela foi firme. Eu não sei, mas não precisa me falar não, porque você vai compreender. Porque nascer de novo, os pastores mesmo podem verificar, não pode, pastor? Você sabe quem nasceu, quem não nasceu, quem está em processo de nascer, quem está na primeira parte, na segunda parte, na terceira. Nós podemos ver pela palavra do Senhor, mas não é ver para julgar, é ver. Se você estiver no primeiro estágio apenas, o pastor vai te inspirar e cutucar para você avançar. Se você é no segundo, mais rápido ainda. No terceiro, voa! É lindo demais. Então, é importante você já entender isso. Por quê? Se você nasceu de novo, o que é que você precisa saber hoje? É que o seu assento não pode ficar vago. Esse assento, vamos imaginar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 assentos. Vamos imaginar que essa aqui é o número 1, 2, 3 até a 8ª. Aí a pessoa daqui não veio hoje, certo? Então essa aqui é a número 2. Mas imagine que essa cadeira 2 é só para essa pessoa sentar.
Ninguém mais senta aqui, só essa pessoa. Tem outra pessoa sentando na 3, na 4, na 5. No caso aqui, os 8 estão vazios. O 1 não veio, o 2 não veio, o 3 não veio, o 4, o 5, o 6, o 7. 7 não, 8. Mas vamos falar de um só para você compreender. Ela está vazia, mas ela tem um dono. Esse lugar tem dono. Tem um nome aqui. Nas regiões celestiais também. Se você nasceu de novo, você tem a sua cadeira. Você tem o seu lugar. Há muitas cadeiras. Milhões de cadeiras. Uma irmã sonhou de sábado, de domingo para segunda, que um ancião, ela chamou de bispo, que o Senhor falou para ela que naquele sonho, aquele homem era um bispo, era um velho, um senhor idoso, já bem velho mesmo. Quando ela começou a falar, eu comecei a rir. Eu falei, aleluia. Aí, esse velho falou assim, para mim, antes dela chegar no sonho, né? Ele falou assim, olha, tem umas cadeiras aí para você. Aí, eu não olhei, não vi. Aí ela chegou e falou assim, aí eu falei, ó, tem umas cadeiras aí para mim. Ela disse que eu estava rindo, sorrindo. Não rindo de graça, rindo de alegria. Aí ela falou ela falou, mas o que você vai fazer com essas cadeiras? Aí eu não respondi, eu continuei rindo. Aí ela falou, fala para ele então, que depois a gente vem buscar. Aí ele escutou. Aí ele falou, não, já está no caminhão. Aí cadê o caminhão? Quando eu vi, era um caminhão cheio de cadeiras. Ela interpretou como vidros bonitos, brilhantes e fortes. Porque cadeira de vidro, para mim, eu já pensei, vidro quebra, né? Aí eu falei, caramba, não, era um vidro forte. Aí um amigo meu que ouviu também, ele falou assim, não era vidro não, era cristal. As coisas do Senhor é de cristal. Aí eu falei, uau, glória a Deus. Aí o caminhão, era um caminhão branco, bonito, reluzente também, iguais às cadeiras, e um púlpito, também de cristal. Aí ele falou assim, olha, não precisa não se preocupar. A hora que vocês saíram com o carro, o caminhão vai atrás de vocês. Vai aonde vocês quiserem levar. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Chamados a tomar assento. Eu não paro de ver cadeira. Eu só falo de cadeira 1 ano atrás. Desde 1 ano atrás. Eu falei, glória a Deus. Amados, Deus é esse Deus que trata com você dessa forma. Você tem a sua cadeira. Tem a sua cadeira, mas ela pode estar vazia. Por que vazia? Como assim? É porque você pode deixar de fazer o que você tem que fazer nela e vai gastar o seu tempo, seu corpo, sua vida em outras cadeiras ou em outros lugares. E a sua cadeira fica vazia. Sabe por quê? Essa cadeira não é qualquer cadeira. É uma cadeira especial. Por que ela é especial? Porque ela é de cristal, é de vidro? Não. Ela é especial porque essa cadeira... Tem uma maior aí? Não. Tem não, né, pastor? Uma cadeira maior? Ah, até que tem essa aqui, ó. Obrigado, pastor. Uau! Olha aqui, ó. Assentados juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Essa cadeira aqui seria o exemplo da cadeira do Senhor Jesus. Opa, não posso nem sentar aqui. Senhor, me perdoa, Senhor. Estou brincando. Essa cadeira representa a cadeira do Senhor. Então é na linha da mesma cadeira do Senhor, seja para lá, seja para cá, não importa. É aquele que está sentado à direita do Senhor, é o Senhor Jesus, Deus Pai. Jesus está sentado à direita do Deus Pai, e você está sentado ou assentada à direita do Senhor na sua cadeira. E isto significa o quê? Significa autoridade nas regiões celestiais, porque a palavra do Senhor diz lá em Efésios, nós vamos ler agora, abra sua Bíblia aí, já vai abrindo, que nós fomos assentados
na dimensão da vida eterna, e não se preocupe se é lá em cima, se é lá para a direita, se é para a esquerda, não se preocupe com isso, porque os lugares celestiais é algo que só compreende aquele que vive na dimensão da vida eterna, que consegue ver Elias ao lado de Jesus, que consegue ver Moisés ao lado de Jesus, que consegue sair de um lugar e para o outro. Não precisa fazer loucura, porque isso não é você não consegue fazer isso, só pelo poder do Senhor, é Ele que faz. Não diz que Filipe estava lá, eu estou cansado de pregar aqui hoje, eu quero, Senhor, traz o jatinho espiritual, pode trazer até a carruagem de Elias, não tem problema não, mas eu vou lá falar com o homem que eu estou vendo aqui. Não funciona assim, porque tudo é pela fé, não é com os olhos que nós podemos enxergar normalmente, é com os olhos espirituais, que o Senhor diz lá no capítulo 1, no mesmo que nós vamos ler de Efésios, que os seus olhos, os olhos do seu coração devem ser iluminados. Os olhos do seu coração devem ser iluminados, para que você veja o que a palavra diz para nós. E hoje você vai compreender a importância do seu lugar, a importância de onde você deve estar. Quem já achou, leia para mim a partir do versículo 16, por favor. Efésios capítulo 1, versículo 16 até o final do capítulo 1. Lê bem alto, fique em pé, pode ser um pastor, uma mulher, não tem problema. Lê bem alto, por favor, devagar. Isso. Aleluia. 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 Glória a Deus. Olha lá, olha só que coisa linda. Só lembrando essa frase que eu falei há pouco. No versículo 18. Iluminados os olhos do vosso. Iluminados os olhos do vosso coração. A melhor tradução, coração. Está no 18 aí para vocês? Iluminados os olhos do vosso coração. Isso tem a ver com as suas emoções. Sabe que o coração é um cérebro? No nosso corpo. Tem o cérebro, tem um coração, tem o intestino, tem agora descobrir que o pâncreas também trabalha com muitos neurônios. Eles se baseiam nisso, baseado nos neurônios. Toda a atividade cerebral. E a fala com o próprio cérebro. Então, ele está falando aqui daquela parte que a gente trata ele como algo das emoções. Ou seja, a gente chora, a gente sente, tudo a ver com o coração. Então, o coração, ele deve estar com seus olhos iluminados. E aí o Senhor falou outra coisa, que o coração tem olhos. O coração enxerga. As mães sabem bem isso, né? O filho está lá passando dificuldade, a mãe sente. Ele não está bem, Senhor, vai lá ver o que está acontecendo, se não liga. Filho, como é que está? Mãe, a senhora ligou na hora certa. O negócio está feio aqui, mãe. Ora aí, mãe. Eu sabia que estava acontecendo alguma coisa, né? Ou quando o filho chega que aprontou alguma coisa, a mãe olha, o negócio está feio aí, né? É uma coisa linda. Então, os seus olhos, os olhos do seu coração devem ser iluminados.
iluminados pelo poder do Espírito Santo, que nos faz enxergar coisas tremendas e maravilhosas. Um pouquinho antes, no versículo 17 também, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda o quê? Espírito de sabedoria e de revelação, ou seja, acontece na nossa mente. Para dizer a verdade, acontece em todo o nosso ser, em todo o nosso corpo, mas Ele trabalhou isso para que a gente possa entender que tanto a nossa parte lógica, racional, ela também é atingida pela sabedoria de Deus e a revelação de Deus. E quando você vai tratar das questões emocionais, também o poder de Deus. Então ele menciona aqui que você deve ser atingido por inteiro, não só um pedaço seu. Por isso, para você ser chamado, nós aprendemos ontem, você precisa ter o quê? Você precisa ter obrigado. Você precisa entregar tudo. É uma entrega total. O bispo Wilson, pregador de ontem, trabalhou isso no nosso coração. O chamado acontece quando você faz uma entrega total. E Paulo está gritando aqui. No primeiro capítulo de Efésios, ele está falando com a igreja de Éfeso, que é uma igreja madura, é uma igreja mais experimentada no Senhor, mesmo sendo fora de Israel, lá na Grécia, né? naquela área que é chamada do lugar dos gentios. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está bradando, está gritando, para que você compreenda isso que nós vamos falar, que estamos falando aqui para você. Veja quantas coisas eu estou dando como exemplo. Por quê? Para que você possa compreender totalmente o que o Senhor está falando para a sua igreja quando se trata de lugares celestiais ou regiões celestiais, como Jesus, lá, o texto de Mateus, por exemplo, capítulo 13 principalmente, ele fala das regiões celestiais. O reino de Deus é semelhante a, está falando das regiões celestiais, reino de Deus, lugares celestiais, basicamente uma coisa que se interagem. Então é importante você compreender. Então veja, primeiro, espírito de sabedoria e de revelação. Então é importante que você compreenda que o Senhor quer que você tenha a sabedoria dele, não é a sabedoria do homem. A sabedoria do homem, ela é loucura. A sabedoria de Deus é considerada loucura para o homem, para a sabedoria do homem. Não tente compreender as coisas na sabedoria humana, é preciso ter revelação. Por isso que o Espírito Santo fala, o Senhor fala a respeito do Espírito Santo, que nós temos que buscar o Espírito Santo sobre nossas vidas. Se você ainda não tem ele dentro de você, convide-o, pega ele e fala: Senhor, entra dentro de mim, toma todo o meu ser, porque o Espírito Santo é que traz a sabedoria de Deus para você. Ah, João, você estudou seminário, foi tudo de seminário? Seminário ajuda pra caramba, 4 anos estudando a palavra de Deus. Eu acho que é mais pelo tempo mesmo, do envolvimento com a palavra de Deus. Se é que a pessoa vai no seminário para se envolver com a palavra de Deus. Mas é muito bom, mas não é o seminário não. É o Espírito Santo que revela o mistério de Deus que está nessa palavra. Você vai ver isso claramente. O apóstolo Paulo trabalha isso com os gentios. O apóstolo Paulo, ele grita, ele brada. Então, é importante você compreender que é necessário você ter espírito de sabedoria, de revelação e ainda os olhos do seu coração serem iluminados. Isso é importantíssimo. É isso que ele trabalha aqui. Ele resume em 3 coisas. Para que você possa saber, versículo 18, qual é a esperança do seu chamado, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Irmãos, ele fala muito de riqueza, e tem gente que acha riqueza é ter muito ouro, é ter muita grana no banco. Isso não é nada, porque tudo isso você pode ter porque é do teu pai, é tudo dele. O ouro, as minas que tem no Brasil aí, Minas Gerais, em tantos lugares que geram
tantas coisas poderosas. Isso é tudo do nosso Pai. E Ele, se Ele quiser, se fosse necessário, eu até diria assim, Ele entregava tudo para você, para nós, porque a gente ia gastar direito. Não ia fazer essas loucuras, pelo menos, imagina-se. Mas as riquezas que Ele está falando são as riquezas insondáveis em Cristo Jesus. Então, quando Ele fala aqui, para nós, Ele vai trazer algo que todos nós sabemos. Tenho certeza que você sabe. Olha só que coisa linda. Depois de falar isso, Ele fala, e qual a suprema, no versículo 19, qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos. Crer. Incrédulos, nada a ver com isso. Se você se sente incrédulo, seja sincero e faça igual o Jairo. Ajuda-me, Senhor, na minha incredulidade. Ajuda-me. E Ele vai te ajudar. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir do rema, da palavra viva de Deus que fala no seu coração. É assim que a fé surge, como uma luz que brilha no meio das trevas. Então, Ele fala aqui, o qual exerceu Ele em Cristo. Está falando de quem aqui? Ele quem? Quem exerceu? Deus Pai. Ele está orando, falando com Deus e pedindo coisas para Deus. Lá no versículo 15 em diante a gente vai ver isso. Mas ele fala assim, que o qual, ou seja, o que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Por que ele faz menção disso de uma forma tão clara, que parece que Jesus não tinha poder? E Jesus é o Senhor, Ele é o próprio Deus, Ele é o nosso Senhor. Então, parece até que Jesus que Ele está falando é uma outra pessoa. Porque Ele fala assim, o qual Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Sabe por que Ele fala assim? Porque quando Jesus viveu aqui, Ele viveu literalmente 100% como homem. Sendo Deus, Ele não usou por usurpação viver igual a Deus, mas Ele se esvaziou-se da sua glória e viveu aqui como homem, sofreu as nossas dores, Ele passou as nossas dificuldades, Ele teve limitações, porém, Ele não deixou de ser Deus, mas viveu como homem. Sabe por quê? Para que eu e você pudéssemos olhar para Ele e ver como é que faz. Olha só a coisa, imagina. Ele é Deus, aí Ele faz as coisas, é Deus. Então isso não é para nós. Não, então Ele começa a trazer ousadia para você. Comece a pensar assim, eu posso viver a vida que Jesus viveu aqui, em todos os sentidos, até nas coisas ruins que Ele viveu. Perseguição, açoites, cruz, e assim vai. Tudo isso nós já sabemos, muito bem, mas o que nós também já sabemos, e eu vou destacar aqui para você, para lembrar você, é que Ele foi ressuscitado pelo Senhor como homem, dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita os lugares celestiais, acima, quem pode ler junto comigo aí o 21, mesmo que a sua Bíblia esteja diferente, 21, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, ou seja, nos nossos dias. Aleluia. Quando ele escreveu isso, a gente não tinha nascido ainda, o Brasil nem tinha sido encontrado, mas ele diz que Ele, Jesus, foi ressuscitado, Ele ressuscitou dentre os mortos, e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, vou repetir, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então você sabe disso, eu tenho certeza que você sabe disso, e sabe muito bem, e prega e testemunha sobre isso, mas o Senhor tem algo a mais para você, porque hoje Ele não está em corpo aqui, ainda que Ele se manifesta. Paulo estava lá, vou lá pegar aqueles cristãos, aqueles caras lá que estão num tal de caminho, vou lá prender todo mundo.
sou autoridade, conheço o Antigo Testamento, conheço Moisés, e vou lá, vou pegar documento. E veio, estava vindo para Jerusalém para prender os crentes. E aí, o que aconteceu? Caiu do cavalo, literalmente. E quando ele cai do cavalo, ele tenta enxergar quem é que derrubou ele. Deixa eu ver o que está acontecendo. Aí ele não vê nada, porque o clarão cegou ele. E aí ele escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que que você me persegue? Aí ele pensou: caramba, como é que fala? Quando você coloca, você está indo para um lugar e aí entra um grupo para te pedir, como é que chama isso? Você foi tomado de açoite, como é que chama isso, meu Deus? Fugiu agora. Mas assim, ele deve ter pensado: caramba, me prenderam, vão me matar agora. Deve ser o pessoal do... Aí ele escuta uma voz que fala: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí ele fica confuso. E aí o Senhor fala para ele: olha, vai e procura um homem chamado Ananias. Quem é Ananias? É um cristão, é um convertido a Jesus, é alguém que nasceu de novo, é alguém que está servindo ao Senhor. Não era nada, não era apóstolo, não era bispo, não era arcebispo, não era não. Era apenas Ananias. Tem dois Ananias, esse é o Ananias sério. Aí, o que acontece? Vai lá e procura Ananias. Ele vai falar para você tudo o que você tem que fazer. E ele vai orar para você. E você vai enxergar. Aí tá bom, vou lá. Aí os soldados lá com ele, ele segue, foi levado para lá. Aí, enquanto ele está indo, o Senhor fala com Ananias lá na casa dele: Ananias, está vindo aí um Paulo de Tarso. E você vai orar por ele, tá bom? E ele está cego, você vai orar, ele vai ficar bom. Aí ele: como é o nome? Paulo de Tarso. Gente, Paulo de Tarso é quem eu estou pensando? É mesmo, Ananias. Ananias, acho que está meio doido. Não foi o Senhor que falou com você, não, porque esse cara está perseguindo a gente. Senhor, é esse mesmo? Sim, é esse mesmo. Ele está indo aí e eu vou falar para ele tudo que ele vai passar pelo meu nome, tudo que ele vai viver por causa do meu nome. Então recebe ele aí e faz sua parte, tá bom? Só isso. Aí Ananias recebeu Paulo, orou por Paulo, Paulo abriu os olhos, enxergou, foi curado. E aconteceu o quê? Aconteceu que o perseguidor passou a se tornar um perseguido. É esse que está falando isso para a gente, porque ele experimentou na pele, amados irmãos, o poder de Deus. Pensou que ia morrer. Mas diz no final: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu Jesus a... Você está lendo aí? Está lendo? Então fala alto: deu Jesus a... Agora fala assim, aponta para o seu irmão e fala assim: deu Jesus a você. Deu Jesus a você, pai de João. Deu Jesus a você. Diga para o seu irmão. Diga mesmo. É uma palavra de autoridade, viu? Deu Jesus a você, para ele ser o cabeça. Diga. Você é o corpo de Cristo. E ele deu Jesus a você. Agora diga assim: deu Jesus a mim. Diga o seu nome, eu vou dizer o meu. Ele deu Jesus a mim, João, para que ele seja o cabeça do meu corpo. É por isso que o Paulo fala que você e eu temos a mente de Cristo. Você pensa os seus pensamentos, sim. Você não é robô, não. Mas o Senhor coloca, pela comunhão que Ele tem com você, Ele está dentro de você. Ele coloca dentro de você os pensamentos dEle, pela palavra. Ele começa a dar direção maluca para você, porque a sabedoria do homem vai dizer: você está louca? Você vai fazer isso? Você vai lá? Você vai colocar a mão? Você vai dar uma palavra? Você vai... Não dá ouvido para essas vozes da sabedoria
sabedoria do mundo, que é morte, que não existe, que não vale de nada, só vale para deixar o homem cheio de si mesmo, a mulher cheia de si mesmo. Mas é a sabedoria de Deus, é a revelação do Senhor, que desce sobre a sua mente, o seu coração, e daqui a pouco você está fazendo, você está falando, e não sabe nem porquê e nem para quê, mas você fala, e o Senhor faz, e o Senhor realiza. Ele levanta mortos, Ele cura pessoas, Ele liberta pessoas. E é por isso que eu já desafio você. Nós temos aqui uma área que é conhecida como faixa de Gaza, faixa de Gaza. Nunca mais fale isso. O diabo falou isso, e nós falamos meio que como um papagaio. Não fala mais, aqui não é faixa de Gaza não. Aqui é reino de Deus. Aqui é reino dos céus. E o reino dos céus não está aqui dentro apenas nesse lugar. O reino dos céus, ele avança, ele vai.